Olá, nosso grupo irá falar sobre Mary Shelley e sua obra Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Os integrantes do grupo são Arthur Martins, Andrei Moura, Christopher Show, Felipe Tomás, João Carlos, Matheus Fernandes e Léo Lucas. Olá, meu nome é Léo Lucas e eu irei falar sobre Mary Shelley. Mary foi uma escritora inglesa, autora do livro Frankenstein, considerada a primeira ficção científica da literatura mundial. Nascida em Somerstown, em Londres, no dia 30 de agosto de 1797. Seus pais eram o filósofo William Goldwyn e a escritora Mary Wollstonecraft, que faleceu de forma trágica apenas 11 dias depois de dar à luz a Mary. Mary foi a primeira escritora de ficção científica da história. Aos 19 anos, começou a escrever Frankenstein, também conhecido como Prometeu Moderno, a qual só foi completada quando a escritora retornou à Inglaterra e se dedicou ao término do livro de ficção. A célebre autora foi colaboradora em muitos contos e ensaios em diversas publicações, entre elas Keepsake e Westminster Review. Também houve contribuições de sua parte em muitos ensaios para a Cabinet Cyclopedia, com edição de Dionysius Lardner. Shelley também escreveu novelas que fizeram algum sucesso na época, entre elas Matilda em 1819, Valperga em 1823, The Fortunes of Perkin Warbeck em 1830, The Last Man em 1826 e as novelas Lodore em 1835, Faulkner em 1837 e The Mortal Immortal em 1833. Mary Shelley faleceu em Chester Square, Londres, no dia 1 de fevereiro de 1851, vítima de um tumor cerebral. Olá, meu nome é Arthur e eu vou falar sobre as curiosidades. Primeiramente, irei falar sobre as curiosidades sobre Mary Shelley. Ela foi a primeira escritora de ficção científica da história. Aos 19 anos começou a escrever Frankenstein, também conhecido como O Prometeu Moderno. Ela também foi colaboradora em muitos contos e ensaios em diversas publicações, dentre elas Keepsake. Também houveram contribuições de sua parte em muitos ensaios para a Cabinet Cyclopedia, com edição de Dionysius Lardner. Também vou falar sobre as curiosidades sobre o livro Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Frankenstein é o antigo nome de uma antiga cidade na Silésia, local de origem da família Frankenstein. Mary Shelley teria conhecido um membro desta família, o que pode ter influenciado em sua criação. Ao contrário da forma como ele se tornou conhecido no cinema, Frankenstein não era verde, e sim amarelo, como a própria Mary Shelley o descreve no capítulo 5 da obra. Sua pele amarela mal cobria o relevo dos músculos e das artérias que jaziam por baixo. Seus cabelos eram corridos e de um negro lustoso. Seus dentes eram alvos como pérolas. Olá, meu nome é João Carlos e eu vou falar sobre o enredo da história. Victor Frankenstein era um rapaz inteligente desde criança. Ele tinha paixão por ciências naturais e estudava tudo sobre o assunto. Depois de muitos anos de estudo, ele resolveu que queria fazer algo que fosse memorável para a humanidade, algo nunca feito antes: construir um ser humano sem utilizar esperma ou óvulos. Para muitos, isso era um sonho impossível, mas não para Victor. Durante meses vasculhou cemitérios recolhendo órgãos para realizar sua façanha. Durante todo seu projeto, ele afastou-se completamente de sua vida social. Família e amigos não tiveram qualquer importância. Após aproximadamente 2 anos de trabalho árduo, Victor finalmente conclui sua criatura. Mas assim que ele acorda, ele se assusta com o monstro que criou. Ela era tão horrenda que o único impulso do seu criador foi ir para longe dela o mais rápido possível. Passado esse episódio, a criatura começa a atormentar Victor, fazendo aparições esporádicas em sua casa. Certo dia, ela resolve desaparecer e ir para a floresta, onde não tinha dificuldades para encontrar comida. E no meio dessa floresta, encontrou uma casa com um celeiro ao lado. A criatura passou muito tempo nesse celeiro, observando a família que morava na casa. Com a família, aprendeu a falar, ler e ter sentimentos, a ser uma pessoa íntegra, não apenas um monstro.
Depois de muito tempo observando essa família, a criatura decide falar com o senhor da casa, dizer que o amava e que queria ter uma família para chamar de sua. O velho se assusta, mas não consegue vê-lo, pois era cego. Porém, ao chegarem em casa, seus filhos veem aquela cena estranha e acuam o monstro para fora de casa, devido à sua tamanha feiura. Sentindo-se rejeitado até mesmo por seu criador, a criatura vai embora do celeiro para começar a matar os entes queridos de Victor, para que assim ele sinta a mesma dor que ele sentia por não ter uma família. O primeiro a ser atacado pelo monstro foi William, o irmão mais novo de Victor. Ao receber uma carta de seu pai, Victor volta à sua terra natal, Genebra, para velar o irmão falecido. Enquanto passava pelas montanhas, ele encontrou sua criatura, que estava completamente diferente desta vez, muito mais articulada do que quando Victor a abandonou. Ela disse que pretendia sair da vida de Victor e todos os seres humanos, mas com uma única condição, que ele construa uma fêmea para ela. Mesmo muito relutante, Victor aceita a condição, imposta pelo monstro. Retornando à sua família, ele encontra Elizabeth, uma amiga de infância a qual sempre amou e a pede em casamento. Logo após isso, ele volta com seu amigo Clerval para a Inglaterra e de lá vai para a ilha, onde começa a construir a fêmea para sua criatura. Porém, assim que começa seu novo projeto, ele resolve cancelá-lo, com medo do que assim ele crie uma geração de monstros que assombrem a humanidade. O monstro descobre o descumprimento do acordo e fica tão furioso que mata Clerval. Victor é incriminado pelo assassinato, mas consegue provar que não foi o autor e assim volta para sua família em Genebra. E mesmo com medo de que o monstro tente matar Elizabeth, eles se casam. No mesmo dia vão para a lua de mel e na noite de núpcias, enquanto Victor sai para vigiar o lugar, o monstro aparece e estrangula a esposa de seu criador. Desolado, Victor volta para casa e conta a notícia ao seu pai, que fica tão chocado que adoece e morre. Sem mais nenhum parente vivo, Victor resolve ir à caça ao monstro. As pistas seguidas o levam ao Polo Norte, quando encontra um navio que o resgata, pois ele se encontrava com uma aparência muito doentia. Victor, mesmo muito fraco, consegue contar sua história ao capitão do navio, e logo depois morre. O capitão se surpreende ao encontrar a criatura dentro da cabine do navio, chorando pela morte de seu criador. Ela promete continuar seguindo ao norte e de lá não voltar mais, dando paz a todos os seres humanos. Embora a cultura popular tenha associado o nome Frankenstein à criatura, esta não é nomeada por Mary Shelley. Ela é referida como criatura, como monstro, demônio ou até mesmo desgraçado por seu criador. Após o lançamento do filme Frankenstein em 1933, o público passou a chamar assim a criatura. Isto foi adotado mais tarde em outros filmes. Alguns argumentam que o monstro é, de certa forma, um filho de Victor, quem foi o cientista que criou Frankenstein, e portanto pode ser chamado pelo mesmo sobrenome. Uma curiosidade que não foi citada nos slides é que o livro é chamado Frankenstein, ou Prometeu Moderno, pois possui relação com a história de Prometeu. Em sua versão mais conhecida, Prometeu foi um titã que roubou o fogo dos deuses para os humanos e foi castigado. Ele foi amarrado em uma pedra e uma águia iria comer seu fígado todos os dias, durante 30.000 anos.